Este vídeo possui spoilers e recomendo que assista até o final, porque cada informação é importante para realmente compreender a mensagem do filme. E se você gosta de filmes malucos, já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. Vivarium não fala apenas de um assunto. Segundo o diretor, ele também critica através de vários absurdos o nosso modo de vida capitalista, onde muitos casais jovens sonham com uma casa própria em um bairro bom, mas acabam presos em uma casa no subúrbio. Suburbia. Começando a vida com uma baita dívida, presos naquele local para sempre, tendo um filho que chega de repente, e muitas vezes não foi planejado, sendo esmagados pela rotina, com uma vida vazia e sem propósito, procurando significado enquanto se apegam a tarefas inúteis, como cavar um buraco sem sentido, mas que te faça esquecer um pouco de sua realidade, nesse lar que você tanto sonhou, mas que se mostrou um pesadelo, onde até a comida perdeu o sabor. Nessa casa onde você cava sua própria cova, e no fim, é enterrado nela. Essas são boas metáforas, porém não explicam o filme. Para entendermos, precisamos falar sobre a relação do Cuco, descobrir o que é este local e quem são essas criaturas. Assim sendo necessário contextualizar. Então vamos começar do começo. E no final do vídeo mostro mais algumas metáforas interessantes. Vivarium começa mostrando uma face cruel da natureza. Um pássaro chamado Cuco, que é um parasita de ninho. Ou seja, coloca seu ovo no ninho de outra espécie para que ela cuide dele. Logo conhecemos Gemma, uma professora que se depara com uma aluna olhando os pobres filhotes mortos fora do ninho, no pátio da escola. E diz à garota que faz parte da natureza. Because it needed a nest. Why doesn't it just make its own nest? Because that's nature. That's just the way things are. Bem, talvez ela não ache isso tão normal quando for colocada nessa situação. Gemma namora Tom, que é jardineiro da escola. Influenciados por uma amiga da garota, eles vão até um agente imobiliário, que apresenta a eles um empreendimento chamado Yonder. Yonder is a wonderful development. Tom nota que o atendente é muito bizarro e tenta sair dali, enquanto Gemma está desesperada para comprar uma casa e decide visitar o tal empreendimento. Do you have a vehicle? Ah, shit. Unfortunately. Yes, we do outside. Chegando ao Yonder, vemos um outdoor escrito Casas Familiares de Qualidade para Sempre. A casa aqui é a número 9 e logo estaremos muito familiarizados com este número. A primeira impressão é que esse é um condomínio sem fim de casas iguais e da mesma cor. Martin, um agente imobiliário, apresenta a eles a casa 9. Number 9. Tudo é muito perfeito e ao mesmo tempo estranho. Note que o quadro da sala tem a... Gente, achei um negócio. O quadro do quarto tem a foto do quarto. Como se Martin e sua espécie não entendessem exatamente o propósito de um quadro, já que isso é arte e talvez não seja algo comum para eles. Yeah, sure. O quarto extra da casa é pintado de azul, propositalmente para receber um filho homem. Enquanto o casal olha o quintal, Martin, o agente imobiliário, some totalmente. Tom fica feliz, já que pode dar o fora desse local estranho. O problema é que, independente da direção que eles vão, sempre acabam na casa 9. Number 9 again. E aqui começam os mistérios. Após rodar o dia inteiro, a gasolina do carro termina bem na frente da casa 9. Sem gasolina e sinal de celular, o casal decide dormir na casa. Para matar a fome, eles comem os morangos com champanhe que Marty deixou na geladeira. Ao comerem, percebem que a comida não possui sabor. No taste. No outro dia, Tom dá uma olhada no telhado e decide andar em direção ao sol, numa tentativa de conseguir sair dali. Após escurecer, eles encontram uma casa iluminada. E adivinhem só, sim, é a casa 9. E é aqui que precisamos começar algumas explicações. Que lugar é este que eles estão? E o que é este Yonder? Apesar do filme não esclarecer essa questão com exatidão, vários detalhes apontam para uma realidade simulada. Você já jogou The Sims ou assistiu Matrix? Yeah. Se sim, deve imaginar do que eu estou falando. Não que eles estejam dentro de um jogo ou programa de computador, mas aquele local possui suas próprias regras, que não se aplicam ao nosso mundo. Você pode perceber isso pelas nuvens, que são muito similares uma das outras. Parece que deram um Ctrl+C e Ctrl+V, como se elas não importassem e fizessem apenas parte do cenário. Na verdade, a única casa que realmente importa aqui é a casa número 9. Todas as outras também servem apenas para completar o cenário. Veja que quando Tom e Gemma tentam encontrar uma saída, sempre voltam para a casa 9. Algo muito parecido com o que acontece em alguns jogos. Quando você não se esbarra com o final do mapa, você acaba retornando ao começo dele. Além disso, quando Tom joga sua xepa na grama, note que ela se afasta do cigarro de forma estranha. Parece aqueles filmes em stop motion. Isso foi feito propositalmente, não é falta de recursos do filme. A grama nem sequer foi queimada, ela simplesmente se afasta, parecendo que não sabe exatamente como reagir naquela situação. Algo como um bug, o cigarro não era para estar ali. Mas acredito que a maior prova é o fato do filho conseguir manipular aquela realidade. Afinal de contas, foram eles que codificaram ou construíram pelas realidades
diversas alternativas, Gemma apenas escorrega por elas sem nenhum controle, até que cai novamente na sua realidade. O filho já é adulto e agora entende exatamente como funciona a estrutura, por isso consegue manipulá-la. Enquanto Gemma está embaixo da calçada, conhece várias outras dimensões, ou instâncias, onde outras pessoas estão na mesma casa 9, tendo sua própria versão desse pesadelo. Ok, mas quem são eles? Explicarei mais adiante. Voltando à história, à noite uma caixa com suprimentos aparece na estrada, e Tom tem a ideia de colocar fogo na casa para fazer um sinal de fumaça. No outro dia, no meio do nevoeiro aparece mais uma caixa, dessa vez com um bebê, e os dizeres: crie a criança e seja libertado. Mais à frente entenderemos exatamente o que quer dizer esse libertado. Okay. Ao olhar entre a fumaça, a casa está de pé novamente. O filme tem um salto temporal, e nos deparamos com a criança bem maior, e Gemma e Tom exaustos da rotina. Measure me. Assim que Gemma mede o garoto, descobrimos que se passaram apenas 98 dias, e olha o tamanho dessa criança. I go fast as a dog. Para entender melhor o garoto, é importante conhecer o cuco. O cuco é um pássaro parasita de ninhada. Ele coloca seu ovo dentro do ninho de outra ave para que ela tenha o trabalho de cuidar dele. O cuco é normalmente maior do que a espécie que se aproveita, e por isso cresce mais rápido do que o normal, da mesma forma que o garoto. Além disso, o filhote de cuco emite sons altos sempre que está com fome. E também é uma ave imitadora, capaz de imitar os sons e trejeitos feitos pela outra espécie, assim como o garoto. Yeah, well, maybe, Gemma, if you didn't say no to every other goddamn house we looked at, we wouldn't have ended up here. Outro fato é que o cuco se desenvolve muito rápido e atinge o tamanho adulto em apenas 2 semanas. Coincidência? Don't know. Não. Este pássaro também é uma ave solitária, assim como vemos Martin sempre sozinho na sua imobiliária. Mas mesmo notando que o pássaro é maior e diferente, a dona do ninho continua cuidando dele instintivamente, já que ele está em seu ninho. Uma das principais ideias do filme surgiu após o diretor assistir a um documentário sobre o cuco e se perguntar como isso seria se aplicado ao ser humano. Parece que Gemma e Tom estão descobrindo. O que são as criaturas? Uma das primeiras coisas que tentamos descobrir é quem são essas criaturas. E na verdade, após pensar bastante sobre isso, cheguei à conclusão que nos apegamos muito a este fato, mas que ele não é relevante para a trama do filme, e por isso não é deixado claro. Precisamos apenas aceitar que eles são diferentes, outra espécie, assim como o cuco é para a do pássaro enganado. Mas seriam eles extraterrestres? Tenho certeza que desse